Olá, meus irmãos, graça, paz e misericórdia sejam multiplicados sobre todos. A gente ora e espera que todos possam estar bem e permanecendo no Senhor Jesus Cristo. Quero pedir que onde quer que você esteja neste momento, possamos nos colocar diante do Senhor com corações agradecidos, invocar o seu nome, declarar suas grandezas e fazer que esse tempo seja tão somente para louvor e glória do nome dele. Quero te convidar, aonde quer que você esteja, a fazer isso, a entregar suas palavras a ele. Talvez com os olhos fechados ou não, mas entregue esse tempo a ele. Mesmo estando longe, esperamos que o Espírito Santo nos conduza a um só coração, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, fazendo com que ele seja exaltado e glorificado em nossas casas, onde quer que estejamos, invocando o nome dele. Vamos fazer isso? Senhor Jesus Cristo, nós te entregamos esse tempo. Entregamos, Senhor Jesus Cristo, nossos corações ao Senhor. Rogamos a Ti, Deus Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir e que possamos ser sinceros em tudo o que fazemos. Ajuda-nos a permanecer em Ti dia após dia, para que as nossas vidas sejam um reflexo, Senhor, de quem o Senhor é. Recebe esse tempo, humildemente te entregamos, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória. Recebe, Pai querido, esse tempo. Eu e meus irmãos nos juntamos com um só coração para Te honrar, para levantar o Seu nome, que é grande e exaltado. Colocamos nossos corações a Ti. Ao Senhor é digno. Vamos louvá-lo? Com corações alegres. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que é o Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens, prostrem-se aos pés daquele que o Pai exaltou, Jesus Cristo, Rei dos Reis. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que morreu, digno é o Cordeiro que venceu, digno é o Cordeiro Jesus. Todos adorem ao Rei dos Reis, anjos, demônios e homens,
Ti, Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, Senhor, pois Tu és digno, Senhor. A Ti entregamos todo o louvor, Senhor. A Ti entregamos todo o louvor, Senhor. Continue entregando suas palavras a Ele, onde quer que você esteja. Coloque seu coração nele. Vamos continuar engrandecendo o seu nome. Desaparece, simplesmente a Ti me achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, onde a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoe pelo que eu fiz dela, onde a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus.
Agradecemos o teu nome, Senhor, porque estás acima de nós, acima de principados e potestades, anjos e querubins, acima de reis, governos, reina o Senhor. Está vestido de glória e majestade. A Ti seja toda a honra e toda a glória, Senhor. Nossos corações Te exaltam, nossos lábios proclamam a Tua glória, Senhor. Quem o Senhor é, recebe essa noite. Bendito o Senhor. Acima de nós, Tu estás, Senhor, vestido de glória e majestade. Acima de nós, Tu estás, Senhor, reinando em justiça pela eternidade. Acima, maravilhoso é o Teu amor, nós Te exaltamos, ó Cordeiro. Tu és glorioso, ó Rei dos Reis, és a nossa estrela da manhã. Acima de nós, Tu estás, Senhor, acima dos anjos e dos querubins, acima dos reis. Tu estás, Senhor, acima dos principados e das potestades. Acima de nós flui o Teu amor e as misericórdias a cada dia. Acima de nós, e um trono assentado estás, elevado acima do céu.
Nos prostramos diante de Ti, Senhor Jesus. Nos prostramos diante de Ti, Senhor Jesus. O Senhor é digno de toda honra e toda glória, Senhor. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome toda honra e toda glória, Senhor. Continue glorificando o nome do Senhor onde quer que você esteja. Levante a sua voz, se prostre diante dEle, entregue as suas palavras a Ele. Faça valer a pena esses momentos. Vamos continuar entregando a Ele o louvor e a honra que lhe é devido. Diante de Ti eu me rendo. Diante de Ti eu me prostro. Diante de Ti me entrego. Diante de Ti sei que nada sou. Diante de Ti eu me rendo. Diante de Ti eu me prostro. Diante de Ti me entrego. Diante de Ti sei que nada sou. Pois não há ninguém como Tu. Não há ninguém como Tu. Não existe amor igual ao Teu, Senhor Jesus. Diante de Ti. Diante de Ti eu me rendo. Diante de Ti eu me prostro. Diante de Ti me entrego. Diante de Ti sei que nada sou. Pois não há ninguém como Tu. Não há ninguém como Tu. Não existe amor igual ao Teu, Senhor Jesus. Pois não há ninguém como Tu. Não há ninguém como Tu. Não existe amor igual ao Teu, Senhor Jesus. Amor igual ao Teu, Senhor, não há. Por isso Te louvamos, Te engrandecemos, a Ti damos toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. O Senhor é grande,
e exaltado, Senhor, digno de louvor e de glória. Esse tempo entregamos ao Senhor. Recebe, Senhor, nossa gratidão a Ti. Recebe, Senhor. Boa noite, irmãos. Vamos abrir em texto de 1 João. 1 João 4, versículo 7. 1 João 4, versículo 7. Todos acharam aí? Primeiro João 4, versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Amados, eu gostaria de começar com uma pergunta. Será que é possível o ser humano amar a Deus? Olha só. Será que a gente cantar canções de amor a Deus, canções apaixonadas, com sentimentos, será que isso é expressão de amor para Deus? Essa é a pergunta. Como é possível um ser humano amar a Deus? Porque Deus é amor e Deus nos ama. Mas é possível um ser humano, nós, amarmos a Deus? Será possível isso? A gente fala algumas palavras, por exemplo, se eu falar correr, é um verbo correr, o verbo indica uma ação. E esse correr você consegue imaginar na sua mente alguém correndo.
Se eu disser para você sorrir, você consegue, nessa ação de sorrir, que é um verbo, imaginar alguém sorrindo. E assim são muitos verbos e muitas ações. Mas se eu disser amar, o que é que vem na sua cabeça, na sua mente? Que forma tem isso na sua mente? E o que é essa palavra amor? E é possível o ser humano amar a Deus da forma como realmente Deus quer que o ser humano ame a Ele? Repito, às vezes temos uma falsa sensação de que de cantarmos canções para Deus, canções apaixonadas ao estilo Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, ou estou apaixonado por ti. Isso dá uma falsa sensação de que amamos a Deus. Como é então para um ser humano amar a Deus? Como isso é possível? Na língua grega, existe algumas raízes da palavra amor. Eu já falei isso aqui algumas vezes, e hoje eu vou ser um pouco mais rápido, um pouco mais breve. Já falei assim, aqui na congregação, né? Mas acho que na live é a primeira vez. Olha só, o termo grego, storge, é uma palavra de raiz. A raiz storge indica carinho e carinho familiar. Uma outra palavrinha grega, phileo, uma raiz phileo, que significa um amor amigo. Uma outra palavrinha grega, eros, que tem a ver com amor de casais, com romance. Você percebe o eros, você percebe o phileo, o storge, que são raízes que indicam, que tentam expressar amor. Mas a gente pode observar que no texto que acabamos de ler aqui, 1 João 4,7, o amor, a raiz que está aqui, não é nenhuma das três. Não é eros, não é storge, não é o phileo. Eu falo raiz porque o linguista pega essa palavra, o linguista teórico, pega essas raízes, o eros, o storge, o phileo, e gera ramificações e gera muitos estudos e interpretações. Mas basicamente o ser humano, eu estou usando essas três raízes, né? Nós estamos em ambientes ou em eros, ou em ambientes storge, carinho familiar, ou em ambientes de phileo, de amizades, amor de amigo. Nesses ambientes, normalmente, quando os relacionamentos são aprofundados, existem os conflitos, aparecem os defeitos. Porque se você está em relacionamento, está em ambiente, está com pessoas, os defeitos vão aparecer. E mais cedo ou mais tarde, se não houver perdão entre eles, mais cedo ou mais tarde, o ódio e a amargura começam a tomar o ambiente. E aí, se o ódio e a amargura entra, ele quebra o eros, ele mata o carinho familiar, ele mata as amizades. Mas o termo que nós lemos aqui, 1 João 4,7, não é eros, não é phileo, nem storge. O termo usado aqui, a raiz para a tradução, tem a ver com o ágape, que é um amor de atitude. Como que é? Ágape, que é um amor incondicional. Um amor que leva você a ter uma atitude para depois uma cura aos sentimentos. Deus é amor. Então, o termo usado aqui, nesse ágape, é dar de si mesmo sem esperar nada em troca. O amor ágape, o amor que dá de si mesmo sem esperar nada em troca. Como que é isso? Dar de si mesmo sem esperar nada em troca. Você tem a atitude. E por isso que é importante ter esse amor ágape.
nos ambientes eros, nos ambientes fileu e storgê. Porque a atitude de perdão é que restaura esses ambientes. Sem perdão, esses ambientes, a tendência é o ódio e a amargura tomar conta. E por isso que muitas vezes as pessoas preferem não se aprofundar nos relacionamentos. Porque quando aprofundam no relacionamento, a tendência é conhecer na profundidade e com certeza vão aparecer os defeitos. E ninguém quer aprofundar e conhecer defeitos uns dos outros, então é mais fácil viver na superficialidade. Então o eros superficial, sem aprofundar relacionamento, não aprofundar nas amizades, porque a gente às vezes busca uma amizade perfeita, e quando aparecem os defeitos a gente abandona, sai fora, e fica conhecendo amizades e conhecendo uns aqui, outros acolá, e aprofundar para quê? E se falar de família então? Porque se está no ambiente familiar, os relacionamentos vão se aprofundar. E vai acontecer o quê? Os defeitos vão aparecer. Sem perdão, não tem como conviver. É aí que entra então o ágape, o sacrifício. Eu quero de novo passar, vamos voltar de novo no texto de 1 João 4. Eu vou ler agora um pouco mais, tentando me fazer entender sobre a questão do sacrifício. Já que, aonde você achar amor aqui, nesse termo, no 1 João 4,7, entenda que a raiz é o ágape, que é o dar de si mesmo, sem esperar nada em troca. Esse ágape que gera uma atitude de perdão. Então eu vou aqui atropelar um pouquinho a leitura, mas eu preciso passar a me fazer entender. Amados, vamos lá, irmãos. 1 João 4,7, capítulo 4, versículo 7 em diante. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amados, sacrifiquemo-nos uns pelos outros. Porque o amor procede de Deus, porque o sacrifício procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e todo aquele que sacrifica-se pelo outro, entenda que esse sacrifício aqui tem a ver com o perdão, que é o perdão de Jesus na cruz. Versículo 8, aquele que não sacrifica-se, não perdoa, não conhece a Deus. Que coisa interessante, né? Pois Deus é amor, Deus é sacrifício. Então, uma atitude de sacrifício que tem a ver com o perdão, porque o que identifica um cristianismo ou cristãos é uma atitude parecida com a atitude de Jesus. Cristãos precisam ter perdão como um estilo de vida. Ser cristão e não ter perdão como um estilo de vida não encaixa, não dá certo. Pode ser que estejamos vivendo uma mentira. Versículo 9. Nisso se manifestou o sacrifício, o perdão de Deus por nós, em haver Deus enviado o seu Filho ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, nisso consiste o sacrifício, o perdão. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos nos sacrificado por Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho, mas em que Ele sacrificou-se, ágape, deu de si mesmo sem esperar nada em troca, com propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Se Deus de tal maneira sacrificou-se, perdoou a nós, devemos nós também amar, perdoar, sacrificar-se. Né? Eu estou aqui atropelando a leitura, mas espero que estejam me entendendo. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, ninguém jamais viu. Se perdoarmos uns aos outros, se sacrificarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado, e o seu sacrifício é em nós aperfeiçoado. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito,
porque é esse Espírito que nos capacita a perdoar. Porque, primeiro, então, temos a atitude do perdão. Depois, o sentimento, ele vem como consequência. E ter, então, a atitude do perdão como estilo de vida precisa ser uma marca do cristão. Você já aprendeu a perdoar? Então, por que muitas vezes estamos em ambientes e a tendência da gente é não ter uma postura de Cristo nesses ambientes? Falta de perdão? Complicado, né? Vamos aqui no versículo 15. Aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, no sacrifício que Deus tem por nós. Deus é amor, Deus é sacrifício. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Aquele que permanece no sacrifício, no perdão, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o perdão, o sacrifício, o dar de si mesmo, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Olha aqui, eu queria chamar a atenção nesse termo. No sacrifício, no perdão, não existe medo. Então, eu dar de mim mesmo em perdão a outro e ficar com medo que esse outro venha a me explorar. Aí eu ser um cara muito bonzinho e de repente esse outro vai querer me usar, vai querer abusar de mim. Complicado, né? Ou não. Se você tem um coração de Jesus, um coração perdoador de Jesus, você vai ser um cara que uma pessoa que vai se dar bem em todos os ambientes. Uma pessoa que não guarda rancor, que não guarda amargura. E uma pessoa que aprende a olhar para as pessoas e olhar o melhor que elas têm. Porque defeito todo mundo tem, e você vai achar isso em todos os ambientes. Então, um segredo para conviver nesses ambientes, procure falar. Se puder falar, fale bem. Na sua sala de aula, no seu trabalho, no seu dia a dia, na família. Mas, principalmente no ambiente onde é mais propício a ter ódio, a ter amargura, a ter conflitos. Fale bem. Não fale mal. Abençoe. Tenha um coração perdoador de Jesus em todos os ambientes. Espere sempre o bem das pessoas. Ok? Claro, né? Então, por que no sacrifício, no dar de si mesmo, não pode haver medo? Jesus na cruz deu de si mesmo e não esperou nada em troca. Jesus na cruz não esperou nada em troca. Ele ficou com medo, dizendo assim, poxa vida, Deus, esse povo não vai me entender, esse povo aqui, que medo. Na cruz não havia em Jesus sentimentos de paixão, havia dor, havia angústia, tristeza. Esse amor de sacrifício, é o que é o amor de atitude. Você tem ele, se você tem a atitude, você verbaliza, você faz a oração, e o sentimento ele vem depois. Normalmente no eros, no fileu ou no estorgê, a gente fica esperando o sentimento vir para depois ir lá pedir perdão. Ou então afasta. Melhor quebrar os relacionamentos, é melhor buscar outros relacionamentos, melhor viver na superficialidade, melhor é viver até sem Deus. Só que a amargura e o ódio é um veneno que você bebe. Uma frase bem conhecida, né? A amargura e o ódio é um veneno que você bebe e fica desejando que o outro morra. Mas o cristão tem sim dentro dele o coração de Jesus. O coração perdoador de Jesus. Então, como é possível então amar a Deus? Tem que ser no modelo que Deus pede. Canções apaixonadas, Jesus eu te amo. Mas a pessoa às vezes é só um cantor
e não tem uma atitude perdoadora, no seu dia a dia ele é arrogante, nos seus ambientes ele não perdoa, na sua casa ele é espancador, eu acho que não é difícil entender isso. Alguém que não vive cantando para Deus, Jesus eu te amo, mas tem uma atitude de perdão, faz muito mais sentido, tem muito mais proximidade de Deus do que uma cantoria desenfreada. Eu falo de mantra porque mantra é aquela coisa que você vai repetindo, aquela coisa que você vai repetindo, falando, e eu te amo, é um negócio, com o tempo fica chato, né? Mas a atitude que Deus pede, e se é possível um ser humano amar a Deus, eu acho que o caminho é isso aí. É nos moldes, é no modelo que Deus pede. Claro aí? Eu já falei sobre isso algumas vezes, não em live, mas não vou me estender muito. Ainda na questão do amor, 1 Coríntios 13, quando, não vamos nem abrir lá não, quando o apóstolo Paulo escreve sobre o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê, o texto é bem conhecido, não vamos abrir lá, mas olha só, imagine você vivendo o tempo lá do apóstolo Paulo, ou do Saulo, e ele com cartas para te perseguir, entra na sua casa, pega lá o teu esposo, teus filhos, e assassina todos eles. A quantos Paulo matou? A quantos? Um assassino de crente. Por quantos anos? Matou uns 30, 40, 50, sei lá. Não tenho nem ideia. Um assassino de crente. Entra na sua casa, e aí você fica viúva, fica órfão, sem ter o que comer. E depois de 10, 14, 15 anos, depois que Deus converte o coração do apóstolo Paulo, aí ele vem na sua casa, ou vem falar com você, e vem falar de amor. E ele escreve o quê? No Coríntios ali? Será que ele escreveu aquilo mesmo? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que moral o cara tinha para escrever isso, hein? Porque depois de 2000 anos é bom, é até interessante a gente ver assim, ler o texto, achar legal, fazer canções do apóstolo Paulo, né? Desse daí, tem muitas músicas bonitas. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas naquele ambiente, o Saulo, depois de 14, 15 anos, volta na tua casa e vem falar de amor para você, você olha para a cara dele e fala o quê? Sai daqui, velho. Sossega. E muitos dos falsos apóstolos que Paulo se refere são justamente aqueles que estavam amargurados, odiosos com o que Paulo fez. Mas quem tinha dentro dele o Espírito Santo, olhava para Paulo e percebia a ação de Deus nele. Mas um religioso cheio de autojustiça não iria aceitar nunca esse texto do apóstolo Paulo, de o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ainda mais se a pessoa estiver passando necessidade, o órfão, a viúva, e vem o Paulo querendo fazer graça. Entendeu? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Depois de 15 anos, o apóstolo Paulo pôde entender isso. E muita amargura ele semeou. Agora, o mais interessante é ver sinais, milagres pelas mãos do apóstolo Paulo. Aqueles religiosos odiosos poderiam ver os sinais, os milagres, e ficavam mais... Finalizando aqui sobre o apóstolo Paulo, por exemplo, o Ananias,
que foi lá orar por Paulo, olha a intimidade do Ananias com o Espírito Santo. O Espírito falava com ele, deu o endereço certinho da casa, e ele de início foi... Depois vocês procuram o texto, não vou ficar lendo não, que nós vamos tomar tempo demais aqui. Lá em Atos. E Ananias vai até o Saulo, impõe as mãos, volta a visão. Olha a intimidade de Ananias com o Espírito Santo. Poderia ou não poderia ser carta do apóstolo Ananias aos Coríntios? Ele tinha muito mais moral para isso. Carta do apóstolo Ananias aos Romanos. Poderia ser isso, só que não. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos Romanos. O Ananias impõe as mãos, ora por Paulo e pronto, finalizou. O amor tudo crê, tudo suporta. O amor não tem a ver com o sentimento, tem a ver com a atitude. Tendo a atitude, o sentimento vem depois. Tá certo aí? Mais um texto para a gente aí, vamos. Um texto bem conhecido. Também os irmãos podem depois ler em casa. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha aí, Deus amou, sacrificou-se, deu de si mesmo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Destacar então aqui nesse texto, o nele crê. E eu começo sempre com a perguntinha: você crê em Deus? Porque a tradução literal aqui é crer para dentro. Poderíamos dizer assim: para que todo aquele que crê para dentro de Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu faço a pergunta: você crê que essa água mata a sua sede? Você crê que essa água mata a sua sede? A resposta é óbvia, você crê. Você está com sede agora? Não. Já tentou tomar água sem estar com sede? É estranho, né? Beber água sem estar com sede? Mas eu creio que a água mata a minha sede. O que é o crer para dentro? É quando eu bebo água. Eu poderia ter aqui uma costela assada aqui, uma picanha assada na minha frente. Mas se eu acabei de jantar, estou cheio, e eu pergunto para vocês: você crê que essa carne assada mata a sua fome? Creio. Mas é diferente para quem está com fome. É diferente para quem está com sede. Porque o crer que resolve, e o que está aqui no texto, é o crer para dentro. Então, aí Jesus diz: se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Se não crer para dentro, se essa água que eu digo que creio, se eu não beber dela e ficar na minha frente, olhando para ela, sem beber, não resolve. Beber sem estar com sede ou comer sem estar com fome, pode ser que você esteja cheio de outra coisa. Por exemplo, o nosso orgulho, ele é atraído para os ídolos. Se há no meu copo ídolos e eu bebo desses ídolos, a tendência é eu estar cheio da idolatria. Se eu estou cheio da idolatria, como se fosse, sei lá, algo que me preenchesse meu espírito e minha alma. Se eu estou cheio de idolatria, e alguém vem para mim e pergunta: você crê que Jesus mata a sua sede? Vocês estão entendendo a analogia, a comparação aí? Você crê em Jesus? Você crê para dentro de Jesus? Mas a pessoa está cheio dos ídolos. Ela vai dizer: crê em Jesus. Legal. Mas não bebe dele. Se não beber, não resolve. Aí a gente passa a ser aquele religioso
que está cheio de quê? De todo tipo de ídolo que tem nesse mundo, porque o nosso orgulho, ele é atraído pelos ídolos. E Jesus nunca quis ser ídolo de ninguém. Se Jesus quisesse ser o super-herói de alguém, depois da ressurreição, ele poderia voltar e lá nos governadores, nos principais, nos sacerdotes, e poderia pagar sapo para todo mundo. Aliás, se ele quisesse ser super-herói, nem na cruz ele ia. Ou então, descia da cruz mesmo, né? Se ele quisesse ser esse super-herói que às vezes o mundo espera de Jesus, ele não precisaria ir direto, ele não precisaria passar pelo processo de derramar o sangue. Porque se ele realmente, depois da ressurreição, ele quisesse ser um super-herói, ele poderia ser. Só que o Jesus, que não gosta de ser idolatrado, ele chama a atenção para o pecado, e ele quer que sigam o exemplo dele, no que diz respeito a sacrificar-se pelo outro, o perdão. São essas bases aí, é o alicerce. Jesus não quer ser ídolo de ninguém, porque a gente quer tocar a vida, e quando assim, tocar a vida do nosso jeito, do jeito que a gente acha que tem que ser, e quando tem problema, eu vou então atrás do meu ídolo Jesus, porque ele tem soluções sobrenaturais, e aí ele me ajuda a realizar os meus sonhos, e todo mundo iria adorar um Jesus que não enche o saco do pecado de ninguém. Seria muito interessante a gente tocar a vida, correr atrás dos nossos sonhos. Quando dá alguma coisa errada, a gente chama o Jesus super-herói, mas tem o seu Jesus que não enche o saco dos meus pecados. E aí ele vem e resolve os meus problemas de forma sobrenatural. Seria interessante isso, né? Tocar a vida assim. Então nós praticamente teríamos que manipular o sobrenatural. Agora, quando você tenta tocar a vida do seu jeito, e a coisa não acontece, você quer buscar uma coisa sobrenatural para te ajudar, e é do seu jeito, isso tem um nome: feitiçaria. O feiticeiro, ele pode acessar o reino espiritual, e ele pode te dar uma forcinha sobrenatural, para que você continue tocando a vida do seu jeito, do jeito que você quer, para que os seus sonhos sejam realizados. Mas Jesus não quer ser super-herói de ninguém, nem ídolo de ninguém. Ele chama a atenção para o sacrifício e para o perdão. Ele chama a atenção para o sangue derramado na cruz. É ali o problema do homem com Deus, é o pecado. Essa é a questão. E quando você crê para dentro de Jesus, quando você bebe dele, aí é que a coisa funciona. Se não for assim, não funciona. Então, beber água sem estar com sede, pode ser que você seja uma pessoa que está sendo educada. Tá? Então, beba água sem estar com sede. Pode ser que o teu espírito, o teu orgulho esteja cheio de outros ídolos, e eles que estão realmente matando a sua sede. Porque qual o segredo para o corpo ter sede? Não tem segredo. Ou ele tem ou não tem. Mas se não tem sede, alguma coisa encheu. A fome. Não tem segredo para o corpo ter fome. Mas se tem fome, alguma coisa encheu. Se não tem fome e não tem sede de Jesus, não crer para dentro não resolve. Então somos religiosos. Estranho, né? Vamos a um outro texto, 1 João. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Também, se os irmãos quiserem depois, ou abrir o texto agora, ou ler depois. 1 João,
capítulo 1, do versículo 8 em diante. Lá diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. O termo pecado aqui, a origem no grego é o hamartia. O texto aqui: se dissermos que não temos pecado, hamartia significa, no sentido original, errar o alvo. Eu faço sempre uma comparação, uma analogia. Você então imagine um atleta que atire flechas. Imagine um juiz. Imagine um treinador. Imagine um estádio, uma torcida. Então, quando esse atleta atira a flecha no alvo, quando ele erra o alvo, o juiz diz: errou o alvo. Então, o que o juiz fala? Pecou. Quando o atleta erra, ele peca. Quando o atleta acerta o alvo, ele não peca. No sentido original, aonde você achar no Novo Testamento, na raiz grega, hamartia, no sentido original, vai ter essa ideia de errar o alvo. Então, olha só. Toda vez que você erra o alvo, o juiz vai dizer: pecou. Não errou o alvo, o juiz diz: não pecou. O Espírito Santo é o seu treinador. A torcida contra é como se fosse os corneteiros ou o inimigo. E à medida que o seu treinador vai te orientando, você vai treinando. Então, o atleta, escuta aí, o atleta que treina pouco, erra muito. Se o atleta treina pouco, erra muito, ele é um pecador. Mas o atleta que treina muito, ele erra pouco. Agora, por mais que o atleta treine muito, por mais que ele acerte o alvo, por mais que a maioria das vezes o juiz grite, diga que não pecou, ou que deu certo, normalmente, por exceção, um atleta que treina muito, que escuta o Espírito Santo, espero que vocês estejam entendendo essa analogia, essa comparação. Se esse atleta escuta o Espírito Santo, a tendência é errar menos. E o pecado vai tornar-se como que uma exceção à regra. Mas que vai errar? Vai. No versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não erramos o alvo, somos mentirosos. Dizer assim: não, eu nunca vou errar esse alvo. Somos mentirosos. E a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, não erreis o alvo. Se alguém pecar, se alguém errar o alvo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Então, um cristão, por exceção à regra, vai ter, ou esse atleta que treina muito com o Espírito Santo, por exceção à regra, vai errar. Por exemplo, um jogador de futebol, por mais que ele treine, por mais que ele seja craque, de vez em quando ele vai bater um pênalti e joga a bola para fora do estádio. Ele errou. Mas erra o tempo todo? Não. Tá claro, né? O atleta que treina muito, erra pouco. O atleta que treina pouco, erra muito. Mas você não deixe de ser atleta, porque você errou. Tá certo? Agora, uma coisa interessante. O Espírito Santo, ele trabalha quebrando o orgulho. Ele não trabalha enchendo o ego de ninguém. Que é ao contrário de um time de futebol ou de, sei lá, outras situações em que o treinador trabalha levantando ídolos, com base no orgulho, na exaltação e na conquista de cada um.
O Espírito Santo trabalha quebrando o ego. Ele trabalha matando o orgulho, porque o orgulho atrapalha o que é de Deus. O orgulho é aquela coisa que, é aquela tendência em sempre querer receber sem nenhuma disposição em dar de si mesmo. O orgulho é justamente o contrário do amor ágape. O ágape dá de si mesmo sem esperar nada em troca. O orgulho não. Ele sempre quer, é o sanguessuga. Dá. Ele quer ser exaltado, ele quer aparecer, é um saco furado. Quanto mais elogio recebe, mais quer receber. E se a pessoa torna-se dependente de multidões, dependente, ela for extremamente orgulhosa em relação à fama, se ela tem sede realmente de reconhecimento, se há nela um buraco, se há nela uma tendência, se ela quer ser famosa, deixa eu ver como é que eu vou me explicar isso, hein? O orgulho, há uma tendência a pessoa tornar-se ídolo. O orgulho leva a pessoa a ser atraída pelos ídolos. O orgulho gosta de ver o ídolo sendo levantado, que é o contrário do amor ágape. Jesus não tinha sobre ele orgulho. Jesus tinha tudo para ser um super-herói, mas ele nunca quis ser isso. Porque orgulho é a essência de Lúcifer. Ok, hein? E o orgulho não pode permanecer junto com a glória de Deus. A glória, ela acaba expulsando o orgulho. O orgulho Lúcifer, quando estava lá no céu, não pôde permanecer junto com a glória de Deus. A glória acabou expulsando ele. Preste bem atenção que Lúcifer, antes da queda, matou a quem? Roubou a quem? Mentiu para quem? Sinete de perfeição. Mas ele só quis ser como Deus. E a conversa dele era tão interessante, tão boa a lábia dele, que ainda levou com ele a terça parte dos anjos. Os caras olhavam para Lúcifer e diziam: esse cara aqui não pode estar errado. Foi Deus que fez. É coisa de Deus. Ele não mente, ele não mata, ele não rouba, ele não engana, mas Deus sabia quem era o cara. Então, Jesus, Deus, Espírito Santo, é a força criadora. Lúcifer é a criação de Deus. E foi criado por Deus, sinete de perfeição, até que o orgulho, a essência, que não pode conviver com a glória, e aí deu no que deu. Nesse texto ainda, eu queria destacar aqui a questão filhinhos. 1 João 2,1: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que não erreis o alvo, mas se alguém errar o alvo, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, a relação pai e filho. Quando um filho peca, o pai não pega esse filho e entrega para o inimigo matar. Um pai não faz isso. Filhinhos, não pequeis. Se um filho erra, o pai protege esse filho. O pai educa esse filho. Se o pai terreno faz isso, Deus também faz isso. Porque olha só, se toda vez que o seu filho errasse, você entregasse ele imediatamente na mão do inimigo, que pai é esse? O Filho de Deus diz: olha aqui, meus filhinhos, não, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que não erreis o alvo, mas se alguém errar, temos advogado. Porque se Satanás tivesse imediata autorização, todas as vezes, já pensou? A pessoa peca, o filho erra,
E Satanás recebe autorização imediata para atingir o filho. Seria um pai maldoso. O pai protege o filho, mas quem corrige o filho é o próprio pai. Eventualmente, em outras circunstâncias, que não vou falar isso hoje, Satanás tem autorização para agir sobre o ser humano. Mas o filho, o próprio pai, há uma tendência a proteger. Até quando? O pai educa o filho, o pai não entrega esse filho imediatamente à mão desse inimigo. Mas Satanás rodeia, ele procura brechas, e ele quer acessar esses filhos. Mas então nós temos quem? O advogado de Jesus. O advogado que fez o que na cruz? O sangue derramado, o perdão de pecados. A brecha que Satanás quer achar nas pessoas é o pecado e acessar a vida das pessoas pelo pecado. Se eu, pelo sangue de Jesus, confesso, me arrependo e vou saindo fora disso, vou treinando com Deus, com o Espírito Santo, e vou saindo fora disso, me torno filho de Deus, não criatura mais, nós recebemos sim uma proteção. Mas o Lúcifer está sempre rodeando, está sempre pedindo autorização, querendo acessar. E como entender a questão do advogado de Jesus? Porque o reino espiritual é um reino de leis espirituais. E se tem leis espirituais, tem juiz, tem advogado. Os anjos, demônios, eles conhecem essas leis espirituais. E anjos e demônios não ficam se degladiando. Eles procuram obedecer às leis espirituais. E o advogado de Jesus é o cara. E quem passa pelo sangue de Jesus tem proteção. Proteção de Deus. E se passou pelo sangue de Jesus e teima no pecado, pode ser que o próprio Deus pegue você e te dê uma peia. Está entendendo a analogia aí? Existem algumas situações em que Deus pode autorizar as ações demoníacas? Existem, porque os demônios só trabalham com a autorização de Deus. Estou conseguindo me fazer entender? Olha só, os demônios eles têm poder, eles têm força, capacidade, mas eles precisam de autorizações. Um exemplo de poder, de força, de capacidade. Imagine uma dinamite numa estrada. E vem uma carreta de 20 toneladas, a 120 por hora. Olha a analogia, olha a comparação. Essa dinamite tem poder, força, capacidade para parar essa carreta, para explodir. Força, poder de explosão. Agora olha só, um guarda federal está na beira da estrada e vem a carreta. Esse guarda, ele não tem poder, força de ficar no meio da pista e parar essa carreta. Isso ele não tem. Os demônios têm. Só que eles não são autorizados a fazer isso. Acontece que o guarda na lateral da estrada dá 2, 3 apitos, porque existem leis, e a carreta então para pela autoridade. O reino espiritual é um reino de autoridades, de leis espirituais. Anjos e demônios não vivem se materializando e brigando. Se Lúcifer e os demônios pudessem deliberadamente, deu na teia deles, se materializar
e começar a fazer todo tipo de arruaça, aí os anjos teriam que se materializar e fazer todo tipo de proteção em relação ao homem. Esse tipo de guerra não cabe. Seria, eu já brinquei, já falei isso algumas vezes com os adolescentes, seria igual dois super-heróis brigando com superpoderes. Superman contra não sei quem. Aí vem alguém até o Superman, dá uma porrada nele, ele atravessa lá, sei lá, 3, 4 prédios. Aí passa um pouquinho, você pensa que ele morreu, ele levanta e vem, dá um soco no outro, afunda para dentro da terra. Já pensou? É uma analogia meio um pouco boba, mas não é nesse nível. Não é confronto desse tipo de poder. Satanás não tem a autorização para se materializar e fazer essas arruaças. Ele busca autorizações. E em nós, pelo sangue de Jesus, filhos de Deus, nós temos então a autoridade no nome de Jesus. Autorizações. E aí, uma das coisas que a gente já falei também isso algumas vezes, a autorização que Satanás busca no ser humano, ele vai na raiz, tenta achar a raiz do pecado para conseguir essa autorização. Mesmo então que o homem venha a pecar, ele precisa acessar a Deus, porque Deus precisa autorizar. Deixa eu ver o texto aqui em Lucas 22, 31, 32. Depois os irmãos podem ou abrir agora aí. Lucas 22, 31. Vou ler só alguma parte. Lucas 22, 31. Lá diz assim: diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas o advogado de Jesus, né? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Veja, Satanás pediu para quem? Pediu para cirandar. Ele foi buscar autorização para cirandar. Mas em Pedro havia brechas de pecado. E Jesus disse a Pedro: Pedro, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Depois os irmãos leiam o texto todo em casa. Então, em Pedro havia brechas de ideias erradas, de engano. Mas o advogado de Jesus fez o quê? Não permitiu. Que coisa estranha, né? Agora, olha, depois os irmãos também podem ver em casa o livro de Jó, capítulo 1, versículos 5 e 8. Livro de Jó. Em Jó, Lúcifer foi até Deus para ver se conseguia também a autorização. Livro de Jó, capítulo 1, versículos 5 e 8. Vou ler aqui. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque na terra, não há na terra semelhante a ele. Ele é homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Depois os irmãos podem ler a história de Jó, mas é uma história bem conhecida. Jó servia a Deus, ele tinha saúde e tinha riqueza. E Lúcifer foi diante de Deus
pedir autorização sobre Jó. E Lúcifer então conseguiu autorização sobre Jó. E tocou na saúde, e tocou nos bens materiais, tocou nos filhos. Mas observe que como que era Jó e era a atitude dele. Observaste tu, meu servo Jó? Ninguém é na terra semelhante a ele. Jó então ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E você vai achar mais coisas aí. E ele fazia uma coisa interessante. Ele fazia a confissão de pecados por identificação. Confissão de pecados por identificação. Confissão dos filhos. Mas sobre ele, Lúcifer teve acesso. Mas em Pedro, Lúcifer não teve acesso. Por quê? Porque o reino espiritual é um reino de leis espirituais. E Deus protege os seus filhos. E Deus não quer que os seus filhos sejam cheios de ídolos e idolatrias. É possível um ser humano amar a Deus? Tem que ser no modelo, no modo como Deus quer. Não tem a ver com sentimentos. Tem a ver com seguir e fazer o que Jesus fez. Seguir e fazer o que Jesus fez. Então, eu queria encerrar por aqui. Depois os irmãos podem pegar os textos em casa. Pode ir conferindo. Então, amar a Deus não são canções e declarações de Jesus eu te amo. Se quiser agradar a Deus, tem que ser no modelo de Jesus, do modo como ele fez. E ele não foi pelo caminho mais rápido. Ele foi para o caminho mais difícil. Ele poderia ter virado super-herói, mas desviaria o foco do pecado. O mundo ia adorar ter um Jesus super-herói. Um Jesus que não enche o saco dos meus pecados, mas que só me ajuda de forma sobrenatural. Mas não é assim que a coisa funciona. Então, que Deus continue dando entendimento, esclarecendo e colocando sobre nós aquilo que Ele quer. E que Ele faça sobre nós aquilo que Ele quer fazer. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra. Coloca sobre nós aquilo que é teu. Quebra em nós o orgulho. Que o seu treinador Espírito Santo quebre nosso orgulho e não nos permita, e não nos encha de ídolos. E que esse orgulho quebrado nos venha a cada dia nos aproximar mais e mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.